Fala galera, estamos aqui então hoje para conversar sobre a principal diferença entre o funcionamento do motor diesel e o motor a gasolina e os erros que são cometidos na hora de preparar o motor diesel por imaginar que ele tem um funcionamento parecido com o motor a gasolina. Vamos lá, o motor diesel, na sua construção inicial, né, ali os 4 tempos, ele é muito similar ao a gasolina, tá? Então a gente tem pistão, biela, virabrequim, todo esse rolê aí, as válvulas e tudo mais. Só que eu vou resumir bem rapidinho assim, ó. O diesel, ele não trabalha com ignição, ele trabalha com inflamação. E a gasolina já não. A gasolina ele trabalha com a ignição do combustível misturado com o comburente, né? O diesel já não. O diesel ele trabalha com o comburente, que é o ar, e aí quando entra o combustível ali para dentro, que é o diesel, ele inflama na hora, tá? Então eu vou buscar, de uma forma bem didática aqui, humilde, tentar ensinar para vocês a lógica de funcionamento do diesel, para que quando vocês saiam desse vídeo aqui, até mesmo durante esse vídeo, vocês entendam o porquê que certas coisas acontecem quando eu mexo em determinados parâmetros do motor diesel, seja ele um motor mecânico, né, o diesel mecânico, que é com aquelas bombas, os bicos lá mecânicos, a gente vai lá, aperta a arruela da bomba e aí fumaceirão. E o que eu faço quando eu adianto o ponto de injeção e tudo mais? O que acontece quando eu boto mais diesel, quando eu boto menos diesel, quando eu adianto o ponto, quando eu boto mais pressão de turbina e assim por diante. Primeira coisa, vamos diferenciar, tá? Gasolina, como é que funciona a combustão da gasolina e a combustão do diesel. Então, eu botei aqui um pistão, isso aqui é um pistão de veículo a gasolina, tá? Ele é côncavo, a construção do pistão do motor diesel ele é um pouco diferente, eu não tenho aqui, não tenho aqui para mostrar para vocês, mas o motor diesel aqui, o cilindro, ele é furado. Inclusive, o motor diesel, por conta de tudo que eu vou ensinar para vocês hoje, é uma coisa que é muito importante vocês saberem. Por causa do formato dele de funcionar, o motor diesel ele já vem totalmente robusto de fábrica. Se for para falar uma linguagem mais fácil, é totalmente forjado. O motor diesel é outra história. Ele vem todo já da NASA de fábrica, entende? Para tu, por exemplo, forjar um motor diesel, cara, tu não vai conseguir porque ele já vem. Tu vai ter que só realmente trabalhar com peças maiores e quem sabe daí ir para um nível de torneamento, um nível de forja de material muito fora do normal. Mas só a construção de materiais do motor diesel já dá um pau nos motores a gasolina. De muito mais reforçado que ele é para aguentar o funcionamento. Então vamos falar sobre a gasolina para a gente entender aqui o funcionamento, tá? O motor a gasolina, a gente tem 3 componentes para ele funcionar falando na queima dele. A gente tem a injeção do combustível. Então vamos imaginar aqui, eu vou mostrar aqui para vocês, aqui eu desenhei mais ou menos um cilindro para vocês poderem ter uma noção. Então, aqui seria o ponto mais baixo, né? E aqui o ponto mais alto. Então, quando a gente está descendo aqui, é esse trabalhar aqui que eu quero mostrar para vocês, tá? Então, a gasolina, quando a gente está aspirando combustível para dentro, então a gente está aqui com o nosso bico, né? O pistão está descendo, ele está aspirando ar e também já está aspirando combustível, tá? A maioria dos motores a gasolina até hoje funciona assim. Ele aspira ar e combustível para dentro e comprime o ar e o combustível. E aí, nós entramos com um terceiro elemento. Então, nós temos aqui ar e combustível, admitimos ele, fechamos a válvula, comprimimos ar e combustível e eu entro com o terceiro elemento que é a vela. Cheguei aqui em cima, comecei a descer um pouquinho essa queima, eu dou uma faísca ou a centelha, puf, acontece a explosão. E aí o ciclo se repete. Se eu não der a centelha, eu vou ficar admitindo ar e combustível o tempo inteiro e vou ficar comprimindo ar e combustível e não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada, não vai ter explosão, não vai acontecer nada, não vai ligar o carro, não vai ter nada. Então no motor a gasolina, motor a etanol, enfim, tem que ter a centelha. Sem centelha não acontece nada disso. Já no motor diesel, a centelha não existe. Aqui nós estamos falando motor de ignição, motor a gasolina. O diesel é motor de inflamação. Então, vamos lá. Motor diesel, vocês viram que a gasolina entra gasolina e ar para comprimir. Motor diesel não entra ar e diesel para dentro. A hora que o pistão começa a admitir, ele admite somente ar, não entra mais nada. E ele comprime somente o ar. Só que o que acontece? Vamos supor que... Deixa eu ver se essa caneta aqui vai funcionar. Esse aqui seria a altura de trabalhar do motor a... Eu esqueci o nome desse formato aqui. Taxa de compressão? Taxa de compressão da gasolina. A taxa de compressão da gasolina trabalharia aqui. O motor diesel já começa que ele tem um comprimento... Puta merda, não é comprimento, eu esqueci o nome. Não é a taxa. É quando... O curso do motor a diesel, ele já é outra história. Ele vai fazer, em vez de fazer só esse cursinho aqui, ó, ele vai admitir e vai fazer isso aqui, entendeu? Ele vai fazer esse rolê aqui, ó. Aumentando a taxa. Aumentando a taxa. Enquanto a gasolina só trabalha aqui, o diesel vai trabalhar aqui, ó. Gente, isso aqui é uma forma muito didática, tá? Isso aqui é uma forma muito humilde para vocês pegarem o funcionamento, tá bom? Quem aí depois for dar risada e falar mal de nós, pode falar, porque a gente está humildemente tentando ensinar vocês aí a entenderem a lógica. Então, o curso vai ser esse aqui do diesel. Vamos tipo, falar linguagem bem chula, assim, o dobro. Não, o dobro. Aqui no nosso exemplo é o dobro, o diesel tem o dobro. E por que isso acontece? Porque o diesel, quando ele aspira toda essa quantidade de ar e ele comprime, isso é mecânica, termomecânica. Quando nós temos uma quantidade aqui no caso seria ar, né, ou comburente, e nós comprimimos ela, nós estamos aumentando a pressão, e aumentar a pressão, na mesma fórmula ali, nós aumentamos a temperatura. E essa temperatura, então, do ar, que ele puxou aqui, né,
Vamos supor que o ar é ambiente, a 26 graus. Ele comprime isso e nessa compressão chega a 700, 800 graus. A temperatura desse ar aqui dentro chega a essa temperatura aqui. Para que isso acontece? O diesel por si só, isso aqui é a canetinha, tá? Que injeta diesel aqui. Não é, mas só para exemplificar. O diesel, vocês podem fazer o teste em casa. Pega aí 500 ml, um litrinho de diesel num recipiente, pega um fósforo e toca o diesel dentro. O fósforo dentro aceso. Não vai pegar fogo. Vai apagar o fósforo. Porque o diesel ele precisa de uma certa temperatura mínima para inflamar. Tu inclusive pode dar faísca dentro do diesel, não vai dar ignição nele. Precisa de uma temperatura mínima. Para tu fazer um pote de diesel pegar fogo, tu tem que pegar tipo um maçarico, um isqueiro e ficar ali esquentando ele até ele alcançar a temperatura e ele, puf, aí ele inflama. E a única coisa que faz parar ele é tu tampar, se tu jogar água, dá uma arruaça, nunca apague um fogaréu de diesel com água, que não vai apagar. Tem que tirar o ar dali, que senão não vai apagar de jeito nenhum, tá? Então, entendendo que não é por ignição, é por inflamação, o que o pessoal, quando inventou o diesel, fez? Pô, tem que elevar a temperatura do ar até esses 700, 800 graus, para quando chegar aqui e começar então a dar a descidinha, eu injeto um pouco de diesel, certo? Quando eu injeto esse pouco de diesel, o que acontece aqui nesse momento? Não acontece um esfriamento da câmera, porque se esfriasse não haveria explosão. Acontece um aquecimento da câmera. Então vamos lá. Eu quero agora começar a mostrar para vocês como é que faz para eu dar mais força pro motor diesel já aqui, tá? Eu não vou injetar diesel por enquanto. Não vou injetar nada. Vamos lá. Dei a partida sem injeção de diesel. 700, 800 graus. 700, 800 graus. 700, 800 graus. Concorda comigo que se fosse para quebrar por falta de combustível, eu já quebraria aqui na ignição? A preparação do motor diesel, o formato dele ser construído, ele foi construído justamente para suportar essa falta de combustível, para funcionar diferente. A gasolina já não suportaria metade dessa subida, entortaria biela, daria o bicho, não aguentaria, derreteria pistão, tudo, não aguentaria essa temperatura. Então o motor diesel, quando ele faz esse trabalho aqui, ó, é 700, 800 graus, seco, sem nada. Ele tem um sistema de lubrificação diferente, tudo diferente, para aguentar essa subida e essa descida. Então quando eu cheguei aqui em cima, 700, 800 graus, comecei a dar descidinha, né, para entrar com o meu ponto, injetei diesel, aí a temperatura vai lá para casa do chapéu. Aí ele, puf, dá a explosão aqui e faz o motor funcionar. E aí o ciclo se repete. Vamos agora trabalhar no funcionamento dele. Todo motor diesel não tem corpo borboleta. Não tem. Ah, mas o meu motor aqui é um 2020 e poucos, acho que é 2022, 2020 para frente. Já tem um corpo borboleta, sim, mas ele não é atuante. Ele serve para evitar disparo do motor. Sim, motor diesel, por conta desse rolê que eu mostrei para vocês, se ele tem uma falha na lubrificação, ele dispara. Vocês já ouviram falar? Motor diesel disparou. Por que disparou? Disparou porque deu algum problema na lubrificação. O óleo do motor, o óleo que lubrifica o motor veio para cima e derrete tudo, não sobra nada. O único jeito de parar o motor diesel disparando é tampando a boca da turbina, se ele for turbinado, ou a admissão, se ele não for turbinado, tá? Inclusive é muito perigoso parar o motor diesel que está disparado. Então, vamos lá. A gente fez esse rolê aqui. O que faz um motor diesel acelerar e não acelerar? Simples. Mais diesel, eu acelero o motor. Tiro o diesel, eu freio o motor. Eu deixo o motor sem força, ok? Como é que funciona o motor diesel quando eu quero dar mais potência para ele? Quando eu quero só acelerar. Tá aqui acontecendo no neutro, né? Tá subindo e descendo no neutro. Pouquinho diesel para manter no neutro. Acelerei, pisei o pé no acelerador. Ele injeta um pouco mais de diesel para poder dar uma explosão um pouco mais quente, uma explosão com mais força, ok? Quando eu tô lá, os 3.000 giros, que é mais ou menos o motor diesel hoje, 3.000, 3.500 giros, turbina cheia, pau comendo, descendo diesel para tudo, eu tiro o pé do acelerador. Se fosse no motor a gasolina, a lógica seria, né, o corte de combustível secaria o motor e quebraria o motor. No motor diesel, se a gente for seguir com essa mesma lógica, quando eu tô lá com o motor pegando fogo, entrando diesel e ar para dentro, tirei o combustível, porque a única coisa que faz ele frear é tirar o combustível, tirei o combustível. Se ele fosse seguir a mesma lógica do gasolina, ele quebraria aqui, por falta de combustível. Por que ele não quebra? Porque o funcionamento dele é diferente. E aí nós precisamos agora entender esse princípio para a preparação do diesel. Quanto mais diesel eu boto para dentro, mais força eu dou para o motor, mais calor eu tenho. Se eu boto menos diesel, menos força eu tenho, menos calor eu tenho. Ou seja, para eu quebrar o motor diesel, eu não quebro por falta de diesel e excesso de ar. Porque ele já faz isso automaticamente, ele é preparado para trabalhar assim. Eu quebro o motor diesel por excesso de combustível. Quando eu quero forçar muito a parada, é tanto calor aqui, já em cima dos 800, 700 graus que ele tem aqui, é tanto calor com o diesel a mais que eu coloco. Vocês já ouviram falar em maçaricar? Maçaricou o pistão, fura o pistão, entende? Então, o que a gente faz para preparar um motor diesel cuidando dele? Em temperatura, nem vamos falar em autonomia, mas autonomia também e tudo mais. Nós temos o que a gente chama de ponto de injeção. Ponto de injeção. Então, a gente subiu aqui 700, 800 graus. Aqui seria o ponto zero. Se eu injetar no ponto zero, eu posso dar uma pressão reta aqui na biela e arrebento tudo. Então eu sempre tenho um ponto em que eu deixo descer um pouquinho o pistão e aí injeto, tá? O que nós fazemos aqui com os motores diesel para preparar eles bem preparadinhos? Nós adiantamos um pouco, então imagina que aqui seria a linha de injeção
do diesel original. Ele desceu, subiu até aqui. Aqui, nessa linha, seria o ponto de injeção de diesel original, ok? O que a gente faz? A gente adianta esse ponto de injeção do diesel. Então, eu desci e subi. Em vez de eu injetar diesel nessa linha aqui de baixo, eu injeto diesel nessa linha aqui de cima. Ei, isso aí não vai dar quebra no motor? Não. Não, porque não está no ponto 0. Tá? Já, por exemplo, no ponto 1. É só um exemplo, tá? O original seria no ponto 5, a gente está dando diesel no ponto 1. E eu não estou dando muito diesel. Eu estou dando, por exemplo, a quantidade original. Só adiantei o ponto. Só nisso aí eu tenho um ganho absurdo de torque. Eu ganho esperteza pro motor, aquele motor esperto. Aquele motorzinho esperto, adianto de ponto. Agora, quero dar um pouco mais de força pro meu motor. Veja se a tua turbina aguenta. Em vez de entrar com mais combustível, agora você sabe que o combustível quebra o diesel, entra com mais pressão de turbina. Se a tua turbina aguenta, vai lá, estuda sobre ela e dá um pouco mais de pressão de combustível, de turbina. Quer um pouco mais de força, tem turbina para aguentar isso? Aí sim, por último, você vai começar a injetar mais diesel para dentro. Por quê? Agora você sabe que se você colocar muito diesel, você vai quebrar seu motor. Se você colocar pouco diesel, o máximo que vai acontecer é não vir força. Ah, vai secar o motor. Não vai. A gente acabou de ver a lógica do funcionamento do diesel. O diesel não trabalha que nem um motor a gasolina. Faz o teste. Eu te convido a fazer o teste. Se você tem um diesel mecânico, faça o teste. Bota diesel para dentro. Tuxa tudo que dá de diesel para dentro. Se quer seguir essa lógica, né, de esfriar a câmera, você vai ver o motor esquentar mais rápido, consumir mais e perder rendimento. Não vai funcionar bem. E aí faz o mesmo teste. Se quer cuidar do motor, então tira a pressão de turbina, tira o diesel e adianta o ponto. E aí me conta, você vai ver o motor esquentar menos, a temperatura, literalmente a temperatura vai esquentar menos. O motor vai trabalhar mais frio, vai trabalhar mais folgado e mais saudável, tá? É isso que agora a gente está realmente aprimorando aqui nos injetados, né? A gente está trabalhando com essa questão de menos diesel, não é por nada, mas é porque realmente muito diesel esquenta. A gente está trabalhando com menos diesel, o motor está trabalhando muito mais folgado, estamos dando ponto, sem extrapolar, para não ter quebra aqui, que nem nós conversando, para não ter quebra no ponto máximo ali em cima. E pressão de turbina, né? O Troller 3.0 TDI, por exemplo, a turbina original dele, ela vem de fábrica ali carregando, por conta do mapa, injeção, ponto, tudo, 1 e 2. A gente está trabalhando em cima agora da injeção e da turbina para carregar aí uns 2 kg, né? Só que lógico que 2 kg já é um ponto de quebra dessa turbina, tá? Então dica aí pro Troller 3.0, você vai querer subir 2 kg, pode subir, mas saiba que não é para ficar com o pé na bomba o tempo todo. A gente está falando em preparação, não é mais original, entende? Já estamos indo para uma preparação do motor. Então não é para ficar o tempo inteiro com o pé na tucha, porque isso vai fritar a tua turbina, o motor não vai dar nada. Mas a turbina pode quebrar e aí pode ir para dentro da admissão e arrebenta tudo. Então é isso que nós estamos trabalhando aqui no 3ão, depois eu vou contar para vocês. Vou mostrar para vocês o carro funcionando com esse tipo de mapa e aí vou mostrar, né? Vou provar assim na vida real que esse é o funcionamento do diesel. Mas aí, comenta aqui pra nós, aqui embaixo do vídeo, se isso fez sentido na sua cabeça, se não fez, qual é a sua dúvida, pra gente poder esclarecendo e entendendo melhor, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo.